Porque o futuro não nos pertence. Simplesmente por isso. Porque o futuro não nos pertence. E é importante porque dá a impressão que aquele fator diferencial, aquela variável de outra possibilidade, parece que não quer entrar nesses planos, nesses projetos. Por que não deixar entrar? Dizer, colocar esse elemento da fragilidade nesse projeto. Poderia se tornar talvez mais real. Mais real. Bom. Planejar, né? E chegar a ser, bom, é o extremo, né? Ter aquela atitude de louco, ou sem juízo, ou nécio, louco, tolo, no sentido em que planejamos tanto, construímos celeiros, né, para guardar nossos bens, né, acumular, né, no sentido de egoísta, né, para nós, acumular para nós. E aí nos lembra o Senhor, não? Tua alma será chamada esta noite. Né? Tua alma será chamada esta noite. Bom. Me parece que é importante. Então, a brevidade do homem, de nossa vida, é como algo que nos acompanha profundamente, a fragilidade de nossa existência. E almejamos, claro, constantemente que a vida tenha sentido. No entanto, a gente não pode colocar à prova a vida, né? Não podemos colocar à prova a vida. Que sentido? Não podemos submetê-la a nossas expectativas. Porque ela está aí, é maior do que nós mesmos. Não podemos submeter a vida a nossas expectativas. Como se pudéssemos colocar nossa vida naquele lugar do julgamento, do juízo, quer dizer, a vida desgraçada, a minha. Podemos acusar nossa própria vida. Me parece que a gente não tem aquela onipotência, não podemos fazer tudo. Não? A vida continuará acontecendo a despeito de nossos esquemas, a despeito de nossos projetos, a despeito de nossos desejos. Ela continuará acontecendo, a despeito de tudo. É curioso que nossa existência nessa fragilidade aparece como sendo o espaço para o absurdo e ao mesmo tempo espaço para o mistério. Claro, é curiosa a nossa vida. Damos espaço para o absurdo, ela faz um espaço para o absurdo e ao mesmo tempo abre um espaço para o mistério. Nossa vida, aquela vida pequenininha e frágil, ela tem espaço para ambas as coisas, né? O absurdo e o mistério coabitam em nossa vida, em nossa existência, né? E a fragilidade do sentido da vida tem que estar presente, né? Claro, já passo a falar de algo diferente, dizer, quando vivemos, claro, vivemos com um sentido, o sentido de nossa própria vida e o sentido da fragilidade de nossa vida. Claro, quando nos tornamos conscientes do sentido da fragilidade de nossa vida, isso se abre para nós um horizonte enorme, né? Mas o sentido da fragilidade da vida pode se perder, pode desaparecer. É contra isso que lutamos, né? Por quê? Porque a vida
provavelmente não, em algum momento, não seja aquilo que desejaríamos, ou que desejamos. Claro, nesse sentido, ela aparece sempre como frágil. A vida não é exatamente como desejaríamos ou como almejaríamos. Mas, apesar disso, a gente continua. O problema chega ao ponto final, ao ponto extremo no final, quando estamos tentados a frustrar nossa própria vida, dizer, terminar com nossa existência. E é muito comum hoje. Todos conhecemos esse ponto de amigos ou de amigas, de gente próxima que frustra a sua própria existência, que acaba com sua vida. Por quê? Porque se perde o sentido da fragilidade da existência. E nos momentos de maior desolação, a resposta de algumas pessoas é: não quero mais, e acabam com a vida. E é muito comum, porque são incapazes de acompanhar aquela fragilidade da existência e aquela fragilidade do sentido da vida. Quando o sentido da vida, que é tão frágil, se quebra, o último passo da renúncia de nossa vida, de nossa existência, aparece evidente. Então, o grande desafio para nós, mesmo que não estejamos naquelas condições de chegar perto a renunciar ao sentido de nossa vida, ou a perder o sentido de nossa vida, o sentido da fragilidade de nossa existência, mesmo que não estejamos perto, mas é desafio para nós permanecer nesta vida. Esse é o desafio. Continuar, permanecer. Mas não permanecer nos deixando levar, mas vivendo nossa vida. Permanecer. E permanecer, por que não dizer, até transitando pela dificuldade, transitando pelo esforço, vale a pena. Dizer, vale a pena pagar caro para viver bem. Vale a pena. Ou seja, a vida tem um preço, é cara a vida. Então, vale a pena pagar esse preço. Se compararmos com vale a pena. Mas aí, quando a gente se encontra com momentos terríveis, com momentos de trevas, quando o absurdo nos atinge, aí é difícil continuar. E por isso que nos é pedido para permanecer e continuar. Por quê? Porque somente, curiosamente, no meio desse absurdo, curiosamente aparece um mistério. Está pegado, está como colado. O absurdo está junto com o mistério. E o mistério pode se desenvolver e aparecer naquele ponto mesmo. Esse apesar de tudo. Sobreviver é nosso primeiro dever, a primeira tarefa, sobreviver. E talvez é o que fazem aqueles que estão como a Etty Hillesum, ou Viktor Frankl, ou tantos outros que estão nos campos de concentração, ou naqueles que estão em situações extremas. Que o importante é continuar acreditando no sentido da vida. Já sabem que a vida é frágil, mas continuar acreditando que podem continuar a viver. Sobreviver, aquela vontade de viver.
Aquilo talvez de se aferrar, se continuar insistindo na vida, né? Que seria aquele empenho pela vida, pela existência, aquilo do filósofo Spinoza, né? O conatus, ou como o padre Pedro Trigo, um teólogo jesuíta da Venezuela, fala, é o conatus agônico, é o conatus mais agônico. Estamos já nos últimos estertores da vida, né? Expirando, mas continuamos. Um conatus, nos empenhamos a viver, mesmo agonicamente. E a situação, que para mim ilustra perfeitamente pessoas queridas que eu conheço em condições difíceis, que normalmente eu não entendo por que não chega a se quebrar, a se rasgar aquela fragilidade do sentido. Continuam com sentido. O lógico era que acabe com a vida, logicamente, mas insiste, se empenha e se empenha. Claro, é possível, não? Se empenhar e continuar. Não é apenas a coragem de ser, porque isso é para outra situação, né? A coragem humana de ser, mas é a coragem para sobreviver, né? Para sobreviver. Continuamos. Bom, então temos esse convite a transitar nossa vida, mas com a consciência que nossa vida passa, que nossa vida é efêmera. Simplesmente que o Senhor nos acompanha constantemente nessa vida. Só para começar, queria que vocês contemplassem essa imagem e se deixassem tocar, afetar por essa imagem. O que vocês sentem? O que evoca? O que provoca? Talvez poderíamos simplesmente, como diante daquilo que ouvimos, tentamos pensar. A mim me nascia uma oração, simplesmente. Pedir a bênção de nossa fragilidade. Deus abençoa nossa fragilidade, porque ela nos acompanha até o final. Mas ela vem como bênção. E não nos salvamos da fragilidade, mas é nela, a partir dela, que somos salvos. Ela nos acompanha no processo de salvação. A salvação não é tornar-se fortes, mas é continuar acolhendo a fragilidade. E o fato de sermos levados nas mãos de Deus, como nas mãos de um pai, sermos levados nas mãos, na fragilidade de nossa existência, parece que tem algo da revelação que não aparece normalmente, né? Porque a fragilidade é algo desprezível. A mulher e o homem fraco é colocado de lado, é jogado, excluído das sociedades. São inservíveis. Os fracos não contam, os fracos não servem. Os fortes que têm vantagens, os fortes que são contratados, os melhores, etc. Toda aquela lógica, né, daquele que ganha, do sucesso. Então, a fraqueza e aquilo que não tem sucesso, que o homem e a mulher fraca não serve para nada, nem na família, nem na igreja, e menos na sociedade. Tem a impressão que tem algo que a gente precisa como começar a reconhecer. Não se trata de
elogio da fragilidade em si mesma, mas essa fragilidade que é lugar de revelação. Fragilidade que é ocasião de salvação. Fragilidade que é o patamar para poder avançar. Esse é o sentido cristão. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. De Paulo, toda a questão aparece aí. E nessa fragilidade aparece anunciada a cruz do Senhor. Aparece anunciada a humanidade de Jesus. Parece que fragilidade rima com humanidade. Então aí temos como uma pista importante para caminhar, porque eu acho que precisamos sair daqueles lugares comuns. Precisamos refazer nossa fé cristã. Essa é a tarefa. E por isso que vale a pena pensar, se dedicar, porque sair do bem conhecido, né? E começar a entrar nos núcleos onde a fé cristã começa a nascer, onde a fé cristã se instaura na vida, que se instaura no caminho crente, né? No caminho crente, daqueles homens e mulheres que têm fé, no sentido próprio, no caminho crente, não no caminho evangélico protestante, mas no caminho do homem e mulher de fé. Bom, então é isso, me parece que poderíamos acompanhar e talvez essa imagem nos ajuda a fechar esse primeiro movimento, né? A gente vai fazendo o caminho e no caminho nos encontramos com pessoas. Nesse caminho de nossa frágil existência, nos encontramos com pessoas que se transformam para nós em algo mais do que num mero nome, no que se transformam em alguma coisa a mais do que simplesmente uma identidade comum. Encontramos pessoas na vida, nos encontramos com pessoas na vida que se tornam para nós algo a mais que um mero nome. Isso é fundamental, veja, porque, claro, encontramos todos os dias pessoas. Nos cruzamos, nos caminhos nos encontramos. Às vezes conheço o nome, às vezes conheço o rosto, né? Claro, reconheço, mesmo que não possa lembrar do nome, mesmo se ela me disse. Mas tem outros encontros na vida, nos quais as pessoas se tornam algo a mais, se torna algo diferente. É mais do que um nome, é mais do que a cédula de identidade, mais do que os dados biográficos que eu possa conhecer. Então, nesse encontro, a gente vai fazendo uma descoberta de uma dimensão que para nós é significativa. E talvez nem todo mundo percebe da mesma maneira. Muitos desses encontros aparecem com clareza, aparece evidente, de maneira especial. Nesses encontros aparece algo que poderíamos chamar epifania de Deus. Nos encontros com aquelas pessoas que não são apenas identidades abstratas, aparece algo que é diferente. Aparece uma epifania de Deus. Deus se manifesta. Nesses encontros, Deus aparece. Deus se faz presente na minha vida. A presença de Deus caminha conosco.
em algum momento que poderíamos chamar de revelação do mistério, ou se vocês preferem, de graça, momento de graça, parece que aquela pessoa que eu encontrei se torna como transparente. Essas pessoas se tornam transparentes. Em que sentido? Que nelas aparece uma dimensão transcendente que se esconde sob a aparência da carne, a aparência da cultura, e algo se torna visível, algo que é invisível se torna visível na carne dessa pessoa. Mas é uma carne que se torna transparente para nós. Essa pessoa é lugar de revelação, é lugar de epifania. Isso é importante porque nessa vida reconhecida como frágil, esses encontros com aqueles e aquelas podem mudar nossa vida e nossa existência, porque algo a mais apareceu. A transparência desses encontros ou dessas pessoas. É curioso. É como encontrar janelas naquelas pessoas. São janelas abertas, essas pessoas, que me mostram algo que está além desta mera existência. Deus aparece aí. Isso podemos ver tranquilamente quando contemplamos Jesus, o Jesus de Nazaré. Imaginemos Jesus de Nazaré nos caminhos da Galileia, nos caminhos da Palestina. Parece que nesses caminhos aparece o sacramento do encontro com Deus. O sacramento do encontro com Deus, do encontro de Deus. Encontrar Jesus é encontrar o Pai. Quem me viu a mim, viu o Pai. Eu estou fazendo, claro, isso é evidente com Jesus. Mas eu quis começar nos encontros com outros e outras, aparece o mesmo que Jesus provoca. Em Jesus é evidente. Quem me viu, vê o Pai. Quem me viu, vê o Pai. Em João 14, João capítulo 14, nos versículos 9 e 10. Mas, curiosamente, o que a gente tem que descobrir? Que Deus se esvazia, se faz nada, se anonada, se torna nada, naquelas vidas humanas com as quais nos encontramos. Deus aparece presente nesse gesto simples, na cultura popular de Jesus. Parece que Deus sai nos caminhos e podemos encontrá-lo. Mas nem todo mundo tinha olhos para ver Jesus, nem para ouvir Jesus. Nem todo mundo é capaz de ver a transparência de Jesus. Nem todo mundo não é capaz. Nem todo mundo tem um coração para compreendê-lo. Aquele que para alguns é transparente, para outros não diz nada. O mesmo que acontece para nós. Algumas pessoas para nós se tornam transparentes, enquanto que outras não nos dizem nada. Passam simplesmente. É algo que nos acompanha. Mas tem uma constatação. Parece ser que Deus caminha conosco, caminha nossos caminhos, transita junto conosco. E não basta apenas ter aquela definição geral, uma afirmação que nos deixa tranquilos, mas que, precisamente por ser uma afirmação geral, pode se transformar
algo comum que não nos faz pensar, e dizer que Deus está em cada pessoa. Isso a gente ouviu 1000 vezes, mas não tiramos as consequências daquilo. Que Deus esteja em cada pessoa, bom, ok, todo mundo aceita. Mas o perigo é de ficarmos naquela afirmação.